A paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é o Sérgio Henrique e na gravação deste vídeo você estará entendendo ou compreendendo o que Jesus quis dizer no Sermão do Monte, lá na sua passagem registrada por Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 20, sobre a justiça dos discípulos ter que exceder a dos escribas e fariseus para que pudessem entrar no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com estas palavras no Sermão do Monte? Na lição de número 3, que é a lição da gravação deste vídeo, traz o tema Jesus, o discípulo e a lei, para que você consiga acompanhar cada resumo durante cada semana na revista deste segundo trimestre, que traz o tema Os Valores do Reino de Deus. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe e ative as notificações. E eu tenho certeza que Deus continuará te abençoando ricamente através da participação deste canal. A lição de número 3, que traz este tema, Jesus, o discípulo e a lei, que já está aí visível no slide, que inclusive, se você quiser baixá-los gratuitamente, estarão presentes na descrição deste vídeo. Durante todos os vídeos que eu posto neste canal, eu deixo também os slides em PowerPoint na descrição do vídeo para que você possa, caso queira, utilizá-los no estudo ou no ensino deste conteúdo. A lição de número 3, a leitura bíblica em classe está baseada no seu texto base para este assunto, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, que diz o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Dando sequência aos estudos acerca dos valores do reino de Deus, ensinos proferidos por Jesus naquele dia no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte. A primeira lição ela trouxe uma introdução a respeito daquele local, e a lição passada, de número 2, falamos a respeito do sal da terra e luz do mundo, características e virtudes que precisam estar presentes na vida dos discípulos. E na lição desta gravação, que é a lição de número 3, traz o tema Jesus, o discípulo e a lei. Qual é a relação que Jesus quis ensinar aos seus discípulos naquele dia a respeito da lei, a respeito do discípulo e a respeito do seu próprio comportamento, o comportamento de Jesus, a sua posição em relação à lei do Antigo Testamento? Já na introdução, nós veremos no decorrer deste conteúdo, primeiro, a relação de Jesus com a lei, que Jesus ele cumpriu toda a lei. Tanto na questão de sombra, porque o passado foi uma sombra do futuro relacionada a Jesus, tanto na questão de tipos, ou seja, tipologia presente no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus, como por exemplo a serpente levantada por Moisés no deserto, uma tipologia de Cristo crucificado, outros personagens também como tipologia bíblica de Cristo, como por exemplo o salmista Davi, o pastor de ovelhas, Cristo, o pastor de ovelhas, profecias presentes no Antigo Testamento que também se cumpriram em Cristo, e também a observância dos mandamentos, a observância da lei que Jesus cumpriu cabalmente cada ponto da lei. Destacaremos a diferença entre a lei de Deus e o Espírito. O que significa esta relação entre a lei de Deus e o Espírito Santo?
E por fim, no final deste vídeo, no final deste tema, a justiça do reino de Deus. O que significa esta frase? 3. Jesus não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas. Ele disse que ele não veio destruir, mas ele veio para cumprir toda a lei e os aperfeiçoou. 4. A nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Então este é o conteúdo dos 3 tópicos desta lição importantíssima para nós na época em que vivemos. Primeiro tópico, a lição ela é dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico traz o seguinte: Jesus cumpriu toda a lei. Nós veremos no 1.1 que um compromisso com o passado. Jesus nunca teve o propósito de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Em momento nenhum, a ideia de Jesus foi desconstruir, ou desfazer, ou anular a lei, anular o passado. Por esta razão, nós percebemos que Jesus ele deu um valor excepcional ao passado. Uma das coisas que nós podemos entender é que não existe um futuro sem um passado. A expressão, lá em Mateus capítulo 5, 17, Jesus dizendo que não pensem, revela esse fato. Se por um lado os escribas, fariseus e demais judeus pensavam que Jesus estava desfazendo toda a lei que eles conheciam, de forma alguma Jesus estava dando importância à lei naquele tempo, no Sermão da Montanha e durante todo o seu ministério. Com Jesus percebemos que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Uma coisa que é fundamental para a nossa existência, para nossa compreensão e entendimento, é que o que nós temos hoje, o que nós somos hoje, nós devemos às pessoas do passado. A todas as pessoas que de alguma maneira prosseguiram a palavra de Deus, deram sequência à vontade de Deus, tanto no Antigo Testamento, até o cumprimento das promessas na vida de Jesus, durante o seu nascimento, crescimento, condenação, morte e ressurreição, assim como a igreja primitiva, assim como os séculos que se vieram, os pais da igreja, depois até mesmo a reforma protestante, foi fundamental para que nós conhecêssemos a palavra, o evangelho, como nós a conhecemos hoje. Então, em momento algum, podemos desvalorizar ou dar uma importância menor àqueles que vieram antes de nós, aos antecessores, tá certo? Então, com Jesus percebemos que não é possível construir um futuro se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Jesus teve esse compromisso com o passado. 1.2, Jesus não veio destruir a lei. O que em alguns momentos, talvez os escribas, fariseus e demais pessoas pudessem chegar a pensar ou a cogitar essa questão, que Jesus veio para destruir, ele faz categoricamente esta afirmativa, que em momento algum ele veio destruir, mas ele veio cumprir a lei. Por isso ele chega a dizer, não pensem, que eles nem pensassem nessa possibilidade. Porque jamais Jesus sendo Deus, ele iria desfazer ou desconstruir tudo o que foi feito por Deus no passado e até então nos dias de Jesus. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus ele era tido como um agitador, um revolucionário, destruidor da tradição recebida, João 5, 18. Por causa desses pensamentos, causavam preocupações e um grande desconforto na vida dos líderes religiosos em Israel naquele tempo. E por isso Jesus ele foi alvo de falsas acusações. Inclusive sacerdotes e até mesmo o Sinédrio levantavam de tudo para
prender Jesus, para prejudicar Jesus, para barrar Jesus nos seus ensinamentos, porque ele ensinava com autoridade e conhecimento que ele tinha a respeito do reino de Deus, a respeito do Antigo Testamento, a respeito da lei. Jesus ele sabia piamente o que ele estava falando, até mesmo com 12 anos de idade, diz a Bíblia, que ele estava entre os doutores falando da sua lei, falando da palavra com os doutores, e eles se admiravam do seu conhecimento, da sua sabedoria. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Mateus 8,4, Marcos 7,10, Lucas 16,31, João 5,46. Então, o que Jesus ele fez no Sermão da Montanha e durante o seu ministério? Ele falava da lei e dava um sentido mais profundo à lei. Enquanto as pessoas na época, os líderes religiosos, inclusive entre eles os fariseus e também escribas ou doutores da lei ou mestres da lei, eles já estavam vivendo uma época em que o exterior, aquilo que aparentava para o povo, era mais importante do que a essência dentro de cada um deles. E faziam o povo sofrer com isso, criavam regras, estavam implantando, ensinando um legalismo tão grande para a população que eles mesmos não eram capazes de cumprir. Que é um risco que nós estamos passando hoje, de vivermos um legalismo, criando tantas coisas que acreditamos ser legais e passamos para a sociedade, criamos um fardo, criamos um peso para a sociedade que em muitos momentos as pessoas não têm condições de exercer, de cumprir, de praticar, mas cabe a nós como líderes, como ensinadores, como aprendizes, como discípulos de Jesus, ensinar o Evangelho como ele realmente é. Exige renúncia? Exige, mas tem coisas que nós não podemos cair e nem viver em um legalismo, que foi o problema dos fariseus na época de Jesus. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolveu o verdadeiro sentido dela. A fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual. Tudo que nós fazemos através da palavra, através da fé, através da graça de Deus em nosso benefício, deve nos levar a um crescimento espiritual. Você tem crescido espiritualmente? Tem amadurecido espiritualmente? Eu tenho amadurecido espiritualmente? É uma pergunta importante para nós refletirmos. 1.3. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Do grego plerosai, ou pleroo, que está aí na lição, significa cumprir, tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, realizar, fornecer ou suprir literalmente. Portanto, Jesus, em relação à lei, ele lhe deu perfeição. Mateus 5:17. O que Jesus faz? Ele, conhecendo a lei, ele ensina a lei, mas ele dá um sentido maior, sentido mais amplo. Ele aperfeiçoa a lei. Que no original, no Novo Testamento, lá em Mateus 5:17, no grego, eu até escrevi aqui no quadro, eu gosto muito de usar o quadro, a questão da palavra grega relacionada para cumprir. No Novo Testamento, para cumprir, é da palavra plerosai, pi, lambda, eta, rho, ômega, sigma, alfa, iota. Plerosai, para cumprir. É o que está no Novo Testamento, que significa completar, realizar, encher até o máximo. Então esta é mais uma palavra para você anotar, aprender, que é o sentido que Jesus ele trouxe para a lei. Ele completou a lei. Ele não destruiu, ele não desmanchou, ele não diminuiu a lei,
mas ele ampliou o alcance da lei para que ela viesse do interior do discípulo, do interior do ser humano. Aquela questão não a resolve o ser humano, o indivíduo, praticar um comportamento por obrigação, sendo que o seu coração, a sua essência, a sua alma, o seu espírito está diferente. Uma das coisas que nós aprendemos com Jesus é fazer com prazer. Quando nasce de novo, quando é uma nova criatura, você faz com prazer, não com sofrimento. Não resolve fazer nada por obrigação, simplesmente por fazer. Eu fiz. Não, tem que vir de dentro para fora. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo, Mateus 5, 21, 22. É o que Jesus fez. Né? Olha, vocês lembram que aos antigos foi falado tal coisa? E aí ele fala: eu, porém, vos digo. Mateus 5, verso 21 e 22. A gente não pode adiantar muitos versículos para não antecipar as lições futuras. Em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou perfeitamente. Por isso, diferente dos escribas e fariseus que usavam para abusar do povo, o Senhor a aperfeiçoou. Sabe o que estava acontecendo? Por exemplo, os fariseus, uma das lideranças religiosas em Israel, eles passaram a acreditar tanto no estereótipo, naquilo que é exterior, aquilo que está fora, que as pessoas olhassem para eles e admirassem a sua piedade, só que na verdade era uma falsa piedade. Eles ensinavam coisas para o povo, criavam regras para o povo que eles não obedeciam. E isso estava acontecendo com os fariseus. Os escribas, que eram doutores da lei ou mestres da lei, o que eles ouviam, eles copiavam, eles estudavam, eles ensinavam, e alguns dos escribas ou doutores da lei mais fluentes participavam até do sinédrio. E um dos problemas dos fariseus é a falsa piedade. Passavam uma imagem de piedade que na verdade eles não tinham. Você vai perceber que Jesus, quando ele critica os hipócritas, ele chega e fala: olha, não sejais como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas e nas esquinas. Por quê? Porque queriam ser vistos. Na nossa época, nós temos também que combater este tipo de comportamento. Não temos que virar estrelas, querer fazer para ser melhor, mas precisamos fazer para ajudar, para que outras pessoas também possam prosseguir e serem alcançadas pela palavra e melhoradas no seu comportamento. Então, em momento algum, Jesus conflitou com as Escrituras. Uma coisa que é interessante lembrar, por exemplo, quando os filhos do sacerdote Eli estavam totalmente corrompidos e Eli não tomava posição nenhuma, não fazia nada para remediar ou para corrigir os seus filhos diante daquela situação, os filhos do sacerdote estavam se corrompendo com as mulheres que ficavam à porta de um lugar de adoração, de um lugar de sacrifício. Estavam pegando a carne para se alimentarem, que deveria ser sacrificada a Deus. Perderam o temor. E quando você vê o livro do profeta Malaquias, também, você vai perceber que Deus, ele, através do profeta, ele usando o profeta, ele vai repreender a liderança religiosa através da pessoa do sacerdote. Ele vai repreender toda a nação ao ponto deles questionarem com ele: mas em que nós te roubamos? E aí Deus vai dizer: vós, toda a nação. Interessante que as contribuições eram para manter a tribo de Levi, que ficou com a responsabilidade de montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, a responsabilidade da liturgia do tabernáculo. Então, a tribo de Levi ela era sustentada pelas contribuições das demais tribos.
E além disso, as contribuições também foram criadas por Deus para que as viúvas, os órfãos, os necessitados e os estrangeiros fossem socorridos, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. E aí passa-se uns 400 anos de silêncio literário, e quando Jesus vem, quando ele aparece, ele entra no templo, ele percebe o que? Justamente uma viúva depositando tudo o que tinha no gasofilácio. Será que não tinha nenhum problema acontecendo naquela época? Então é a razão pela qual que Jesus ele traz os valores do reino. Ele mostra para as pessoas da época que alguma coisa estava errada. A cada época do cristianismo, precisa existir pessoas que venham usar a palavra para o bem do ser humano, no seu sentido real, como ela realmente é, pregando a palavra, defendendo a verdade, ensinando a verdade. Por mais que existam escândalos, nós não podemos admitir que esta verdade seja corrompida. Não podemos. Não podemos admitir. A viúva ela era vista na época em que Jesus apareceu, na época em Israel, a figura de uma pessoa sofrida, necessitada, carente, mas ela vai no gasofilácio levar tudo o que ela tinha. Por quê? O templo não estava ali socorrendo. É difícil entender essas questões. É muito difícil entender tudo isso. Então, a cada época da sociedade, Deus, ele usa profetas, ele usa pessoas, assim como o próprio Cristo, ele debateu o entendimento e comportamento da liderança através da sua palavra, da própria palavra, para que houvesse uma mudança, metanoia, arrependimento. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então, o que Jesus ele faz é o seguinte, ele traz um aperfeiçoamento tão grande, ele leva até o limite o conteúdo da lei. O conteúdo da lei, Jesus ele leva até o limite. Tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. Qual é a diferença entre a letra e o Espírito? Ou a letra da lei e a verdade do Espírito. 2.1. O que a expressão letra da lei significa? A gente tem falado até agora sobre essa questão, que Jesus ele cumpriu, ele não exterminou, não jogou fora, mas ele valorizou a lei. Mas o que a expressão letra da lei significa? De acordo com Paulo, letra da lei refere-se ao antigo concerto, ou resumidamente, como é muito conhecido e falado, o decálogo. Porém, existem 613 preceitos, cuja letra expressa proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação. Qual é o objetivo da lei? É mostrar o pecado, é mostrar o que é errado e trazer uma sentença, trazer uma condenação. O homem por si só, pela sua própria força ou natureza, em momento algum ele conseguiria se salvar. A lei aponta o erro, dá a condenação que é a sentença. E aí, quando em momentos de rebeldia, o que Deus fez no antigo concerto? Levantava profetas para instigar uma pessoa em particular, ou um grupo de pessoas, ou a nação toda, ao arrependimento. A função do profeta foi essa no Antigo Testamento. Então a função da lei é apontar o pecado e a impossibilidade do homem salvar-se. E aí entra lá em Gálatas 3:24, que fala sobre o aio, ou tutor, paidagogos, um guia que nos levou a Cristo. A função da lei foi preparar o caminho, guiar até a redenção através da pessoa de Cristo. Então a lei ela é de fundamental importância para nós que vivemos o cristianismo. Razão em que haviam os profetas do Antigo Testamento levar ao arrependimento. O judaísmo faz da letra da lei em normas frias e sem vida. Esse foi o problema nos tempos em que Jesus apareceu em Israel. A frieza,
em relação a normas vazias e sem vida que o próprio homem usava a lei para criar o seu comportamento, o seu procedimento, cujo comportamento não era condizente com o que ele falava. 2.2. A perspectiva teológica da lei. Para o judeu, uma tríplice divisão. Nós falamos deste conteúdo na revista do primeiro trimestre. Moral, cerimonial e judicial. Moral envolve os 10 mandamentos, Êxodo 21 a 17. Cerimonial, adoração do povo a Deus no tabernáculo e templo, posteriormente, Êxodo 25, verso 1 ao capítulo 31, verso 17. E judicial, que envolve responsabilidades civis, individuais e sociais, Êxodo 21, verso 1 ao capítulo 23, verso 19. Nas cartas de Paulo, fica claro que Jesus cumpriu toda a lei e que pôs fim ao sistema da lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. João 14, 6 e Hebreus 10, verso 19 e 20. Como Jesus cumpriu toda a lei, ele pôs fim ao sistema de lei mosaico. Hoje nós não temos que guardar o sábado, por exemplo. Hoje nós não temos que ir até Jerusalém na época da Páscoa, ou celebrar todas aquelas festas anuais que foram estabelecidas para Israel, para os judeus. Por quê? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Precisa passar por Jesus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outra pessoa. Não vou falar de A ou de B, mas da Bíblia Sagrada, Jesus, ele é o caminho. Ele é o que vai nos levar até Deus. 2.3. A lei e a verdade do Espírito. Jesus cumprindo todo o Antigo Testamento, como os tipos, sombras, símbolos e profecias, que eu disse na introdução, e através da sua morte, os cristãos são declarados justos. Romanos 3, 21, 26 e 10, versículo 4. Então nós somos declarados justos, somos justificados em Cristo. Quando Jesus veio, morrendo pelos nossos pecados, nós nos tornamos justificados porque o reconhecemos como nosso Senhor. A dívida que era contra nós, jamais poderíamos pagá-la, mas Cristo pagou as nossas dívidas. A razão pela qual nós temos prazer em servi-lo e dedicar a nossa vida a Ele. Aquele versículo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, nós já ouvimos tanta coisa errada, tanto entendimento errado dentro deste versículo, razão pela qual Paulo afirma que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já ouviu em algum local, fechado ou aberto, a pessoa quando ela quer bater ou quer criticar aquele que estuda ou que faz teologia ou que estuda a palavra, dizendo: olha, irmãos, cuidado porque a Bíblia diz que a letra mata. Esse negócio de estudar demais, a Bíblia diz que mata, mas o que dá vida, o que vivifica é o Espírito. Então não tem por que fazer teologia, não tem por que estudar, porque o que vai usar, o que vai fazer sentido, o que vai fazer te entender, o que vai dar vida é o Espírito. Realmente, o Espírito, ele dá vida. Mas o que Paulo quis dizer, ao escrever que a letra mata, é que a letra, aqui nesse texto, ela está direcionada à lei do Antigo Testamento. Então, o que Paulo estava dizendo? Olha, a lei que aponta para o pecado, trazendo a sentença, ela traz a condenação, por isso ela mata. Mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando Jesus veio, ele prometeu o Consolador, porque não deixaria os seus discípulos órfãos. E aí, nesse sentido, nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, porque nós somos templo dele e temos vida em abundância em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, de normas externas para uma vida interior e dinamizada pelo Espírito, em que o Espírito Santo traz vida em Cristo.
está aí as referências. Você depois pode olhar o slide e anotar no seu caderno de estudos. Vamos agora para o 2.4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Nós falamos que Jesus cumpriu, nós explicamos o que a lei traz de sentido, o que quer dizer a letra mata, o Espírito vivifica. E agora, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Paulo diz que a lei é santa, então para nós a lei é santa, ela é estabelecida, se cumpre no amor, a lei, e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Por exemplo, não adulterarás, faz parte da lei. E aí o que Jesus disse? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção de a cobiçar ou de cobiçá-la, comete adultério com ela. Jesus modificou a lei? Não. Então a lei continua valendo neste sentido. Adultério ainda é pecado. Só que Jesus, ele aperfeiçoa, ele aprofunda. Ele ensina da onde que inicia o processo de gerar o pecado. Portanto, é Cristo quem implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Qual é o propósito da lei? Santa, estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Último tópico, a justiça do reino de Deus. Agora vamos lá. O que significa a justiça do reino de Deus? Quem é grande no reino de Deus? Primeiro, o que significa justiça? Vamos para o grego. O que significa justiça? Da palavra dikaiosine. Dikaiosine. Retidão, integridade e honestidade. Na visão cristã, para nós a justiça, ela tem um sentido de retidão, integridade e honestidade. Olha só, delta, iota, kappa, alfa, iota, ômicron, sigma, y, ni, eta. Então, dikaiosine. Justiça é a palavra presente no Novo Testamento. Quando você vê quem é grande no reino de Deus, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: grande aquele que é fiel e cumpridor da palavra. Ele obedece a palavra e ele ensina a palavra. Ele é considerado grande no reino dos céus. Ele será grande. Aquele que não cumpre e ensina a justiça, ou a lei, ou a palavra, mas ele negligencia, viola o menor dos mandamentos, ou seja, este é o menor. Por quê? Porque ele fala bonito, ele ensina bonito, ele mostra coisas bonitas, mas ele não tem na sua vida diária, no seu cotidiano, ele não pratica. Não pratica. Portanto, devemos cumprir e ensinar a lei divina através do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. João 1, 16 e 17. 3.2. A justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça baseada na lei e obra, ou seja, naquilo que era obrigação e colocado em prática, simplesmente gerava orgulho pessoal e confiança no seu próprio eu, ou seja, nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Eu faço, eu sou bom. Mas não é assim que funciona. Por exemplo, lembra do jovem rico? Quando ele chega até Jesus, faz aquela pergunta, e aí Jesus fala dos mandamentos, ele diz que tem guardado desde a sua meninice, sua infância, e aí Jesus fala: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí o seu semblante caiu, ou seja, ele se entristeceu e foi embora. Aí entra o fariseu que achava-se melhor que o publicano, está lá em Lucas 18, 9, 17. O sacerdote levita, que ao verem aquele homem aflito pelo caminho, Lucas 10, 25 a 37,
eles não pararam para socorrê-lo, falando a respeito da justiça do reino de Deus, ou seja, o orgulho pessoal e confiança. Uma coisa muito bonita e linda demais é nós pregarmos o amor, pregarmos que nós socorremos o necessitado, que nós fazemos visitas, que nós ajudamos aquele a quem nos pede. Mas será que isso é verdade? Será que nós, evangélicos, conhecidos como protestantes, que servimos a Cristo, que fazemos parte do cristianismo, vivemos realmente a palavra como ela é? Porque as pessoas veem a nosso respeito, condiz com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus ensinou em suas palavras, e estão registradas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também nas doutrinas escritas pelos apóstolos? Pensa a respeito disso. Jesus ensina que a justiça dos discípulos precisa exceder, e sendo possível mediante a fé, vivendo de maneira justa e piedosa. E assim entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, quando Jesus fala lá, registrado por Mateus capítulo 5, 17 a 20, no final do versículo 20, Jesus encerra: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, se não for melhor, se não vir do interior da nossa essência, se não sair do legalismo, não adianta vivermos um legalismo com tantas regras pautadas no pensamento e na decisão do homem, além do que está registrado nessa palavra, na Bíblia Sagrada. Esta é a nossa regra de fé. Quantas coisas já mudaram de lá para cá? Doutrinas bíblicas não mudam. É importante a gente perceber isso. Não resolve eu ser um legalista e aumentar o jugo, o peso sobre as pessoas que querem alcançar a Jesus, sendo que o Evangelho é uma mensagem simples de se compreender. A palavra exceder, para encerrar esta aula, vem da palavra grega, que é esta palavra que está presente no versículo 20, no original do Novo Testamento. Olha só, periseise, periseise, pi, epsilon, rho, iota, sigma, sigma, epsilon, y, sigma, eta, periseise, que é a palavra exceder, que significa estar sobre e acima de. Tem que estar acima, tem que superar todo e qualquer tipo de legalismo que existe, de regra humana. Tem que superar, tem que abundar, superar, ou seja, tem que ir além. Se você for obrigado a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se te pedir, por exemplo, no nosso linguajar, um pouco de arroz, dá arroz, feijão e mistura para a pessoa. Essa é a visão geral do Evangelho de Jesus. É uma coisa que vai além. Não é fazer só o que é obrigação fazer, mas procurar saber, eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar naquilo. Essa é a ideia da justiça do reino de Deus. Para entrar no reino dos céus, tem que exceder. Eu tenho que ser o meu melhor. O meu comportamento tem que estar acima. O seu comportamento como cristão, como discípulo, tem que estar acima, tem que superar, tem que exceder, tem que ultrapassar. Não adianta eu bater no peito. Eu amo, mas eu não pratico. Não adianta eu bater no peito. Deus é amor, mas eu não apresento este Deus de amor para as pessoas. Não adianta eu bater no peito. A instituição socorre, a igreja socorre, mas eu não tenho feito nada para saber quem precisa ser socorrido. Pensa a respeito disso, a justiça do reino de Deus. 3.2, e conclusão, Jesus não veio para desfazer a lei, nem foi legalista, conservando o bom da antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida
O ensino de Jesus requer de cada um abandono da frieza espiritual, aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho. A igreja que Jesus criou, os discípulos que estavam ao seu redor, Jesus trouxe palavras de ensino profundas que, se colocadas em práticas, dão acesso para participar do seu reino e receber a sua recompensa. Então, que Deus te abençoe através deste vídeo. Deixe aí qualquer comentário que você ache importante acrescentar ou perguntar, porque este canal, a ideia dele é divulgar a palavra e te auxiliar no estudo da palavra de Deus. Então, eles são 3, que é Jesus, o discípulo e a lei. Deus te abençoe em nome de Jesus e um abraço a todos vocês que estão participando deste canal e até a próxima gravação neste canal.